Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira. Vamos ver como é que se contabilizam as aquisições intracomunitárias, ou seja, as compras de mercadorias a fornecedores da União Europeia. Vamos também ver algumas questões relacionadas com o IVA em relação a esta matéria. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Para conhecer a oferta formativa da Certform, pode aceder ao site da Certform Escola de Formação Prática e temos no calendário de formação os cursos que vão iniciar ao longo dos próximos dias. A Certform desenvolve cursos em e-learning e live streaming. Para conhecer a nossa oferta formativa em e-learning e live streaming, vai poder aceder aos programas, conteúdos dos cursos na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certform, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que possa fazer os cursos de acordo com a sua disponibilidade, e live streaming com cursos com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Quer seja em live streaming, quer e-learning, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Para nos contactar através do geral@certform.pt, através dos nossos contactos, pode colocar as suas questões sobre os cursos de formação da Certform. Vamos então falar sobre como se contabiliza uma aquisição intracomunitária. Uma aquisição intracomunitária corresponde a uma compra que uma entidade em Portugal, portuguesa, sediada em Portugal, faz a um seu fornecedor que está sediado num outro Estado-membro. Vejamos o seguinte exemplo: uma aquisição intracomunitária de uma empresa portuguesa que no dia 9 de fevereiro de um determinado ano N, a nossa empresa chama-se XYZ Limitada, recebeu a fatura número 12.343 do seu fornecedor espanhol, o ABK, referente à compra de 3.000 unidades de mercadoria X, ao preço unitário de 3,10, 3,10 euros, com pagamento a 30 dias, ou seja, a prazo, e a nossa empresa, a XYZ Limitada, utiliza o sistema de inventário permanente. Os pedidos ou o pedido relativamente a esta operação será proceder ao tratamento contabilístico e depois descrever as implicações em sede de IVA. Vamos ver como é que vamos tratar desta matéria em termos de declaração periódica do IVA e relativamente até às questões sobre o IVA e que já vão influenciar aqui a contabilização da operação, nós podemos já dizer o seguinte. Ao nível do IVA, nós temos as chamadas transmissões de bens, ou seja, relacionadas com bens, que podem ser mercadorias, matérias-primas, podem ser ativos não correntes, e nesse domínio vigora o chamado princípio do destino. Ou seja, a operação é tributada no seu destino. E nós aqui neste tipo de operações, nas chamadas aquisições intracomunitárias, que são compras que as empresas portuguesas fazem, ou os sujeitos passivos em Portugal fazem a entidades da União Europeia, nós temos efetivamente de aplicar o chamado princípio do destino. A operação ela é tributada no destino e numa aquisição intracomunitária o destino é Portugal.
a mercadoria tem a sua origem em Espanha, ela vem de Espanha, e o seu destino é Portugal. Logo, esta mercadoria ela vai ser tributada em sede de IVA em Portugal. E ser tributada em Portugal significa que sobre esta mercadoria vamos aplicar a taxa de IVA que incide aqui em Portugal sobre este tipo de mercadorias e depois o imposto vai ser pago também, obviamente, em Portugal. Sobre as aquisições intercomunitárias, é o regime do IVA nas transações intracomunitárias o diploma no qual nós nos temos que basear quanto ao enquadramento destas aquisições. E o artigo 8º do chamado RITI, o regime do IVA nas transações intracomunitárias, dita quanto à localização das aquisições intercomunitárias de bens, que são tributáveis as aquisições intercomunitárias de bens quando o lugar de chegada da expedição ou transporte com destino ao adquirente se situa em território nacional. Portanto, esta operação paga o IVA em Portugal. E, portanto, isso vai já influenciar a contabilização desta operação. Mas, pagando IVA em Portugal, que é uma obrigação, quem vai pagar o IVA é o comprador da mercadoria, ou seja, é a nossa empresa, a XYZ Limitada. Porque aqui aplica-se a chamada inversão do sujeito passivo, ou também o denominado reverse charge. Ou seja, neste tipo de operações, é o comprador que vai ter de fazer o pagamento do IVA no seu país. Ele já tem a sua relação com a sua autoridade tributária, já preenche a sua declaração periódica do IVA e o comprador, ou seja, nós, o adquirente desta mercadoria, vamos proceder ao pagamento desse IVA na nossa declaração periódica, conforme eu também já vou explicar, porque já vamos preencher a declaração periódica do IVA especificamente para esta operação. Mas tratando-se de uma obrigação do comprador proceder ao pagamento do IVA, a inversão do sujeito passivo, ou reverse charge. Por outro lado, na qualidade também de adquirente, de comprador desta mercadoria, sobre ele recai o direito a poder deduzir o imposto. E, portanto, temos aqui uma operação em que simultaneamente vamos liquidar e deduzir o IVA. Já vamos fazer essa operação na declaração periódica do IVA, mas tive que explicar isto porque vai influenciar a nossa contabilização. Em primeiro lugar, a compra da mercadoria, eu começo por debitar a conta 31 compras. No código de contas, nós temos que na classe 3 dos inventários e temos a 31 compras, 31 mercadorias. Compras de mercadorias será a primeira conta a ser debitada e pelo valor desta aquisição. Ou seja, são 3.000 unidades a 3,10 euros cada, ou seja, são 9.300 euros. E depois temos a operação do IVA, ou seja, vamos proceder à liquidação do IVA, IVA liquidado, que é um IVA a favor do Estado, a tal inversão do sujeito passivo que nos obriga a nós, compradores, sermos nós a ter de proceder ao pagamento do imposto aqui, obviamente em Portugal, uma vez que a operação é tributada no destino, conforme já vimos. 23% é a taxa que se aplica aqui em Portugal a este tipo de mercadorias. Então fazemos 23% sobre 9.300 e 23% sobre 9.300 euros dá 2.139. IVA liquidado é um passivo, uma dívida para com o Estado,
Portanto, vamos creditar, os passivos creditam-se pelos aumentos, obviamente, e depois temos o tal direito a deduzir o imposto. Porque quando um sujeito passivo adquire mercadorias, outros bens e serviços, ativos não correntes, como ativos fixos tangíveis ou intangíveis, sobre ele recai suportar o IVA, que poderá eventualmente dar direito a deduzir o IVA. E para este tipo de mercadorias, vamos considerar que o direito à dedução do IVA é efetivamente considerado. Quanto à matéria de dedução do IVA, recai aqui no Código do IVA o artigo 21 do Código do IVA, que é o artigo das exclusões do direito à dedução. Não estando este tipo de mercadorias ou mercadorias em termos gerais excluído do direito à dedução, o sujeito passivo vai poder proceder à dedução do imposto. De qualquer forma, há que atender nas compras que se faz, nomeadamente de outros bens e serviços e de ativos não correntes, o artigo 21, que estabelece aqui um elenco de um conjunto de bens e de serviços que o sujeito passivo não tem direito a deduzir o IVA. Suporta o IVA, mas não tem direito à sua dedução. Não é o caso das mercadorias, portanto, vamos naturalmente deduzir o IVA. A dedução do IVA constitui para a empresa um ativo, um direito sobre o Estado. Portanto, vamos debitar o IVA dedutível por 2.139. E, finalmente, vamos reconhecer no nosso passivo uma dívida. Uma dívida perante os fornecedores, fornecedores gerais, muito especificamente a ABK, que é o fornecedor de Espanha, tínhamos ali no enunciado, e ficamos, obviamente, a dever, há um passivo, há uma dívida, 9.300 euros. Os passivos creditam-se pelos aumentos, aumenta a dívida perante o fornecedor por 9.300. Esta é uma compra a 30 dias. Portanto, daqui por 30 dias vamos proceder ao pagamento ao fornecedor. Mas até lá ficamos aqui com o valor no nosso passivo. Depois temos a questão do sistema de inventário. Em sistema de inventário permanente, compra a compra, há que fazer imediatamente a entrada da mercadoria no nosso armazém. E então, para fazermos a entrada da mercadoria no nosso armazém, vamos já de imediato debitar a conta 321, que no código de contas, a conta 321 é a conta de mercadorias, 32 mercadorias, depois podemos dividir, e dividimos com certeza, há ali uma divisionária, uma subconta para 321 mercadorias, X, Y, enfim, o tipo de mercadoria, e fazemos imediatamente a entrada desta mercadoria no nosso armazém. O estoque é constituído agora por um custo, e um custo global desta mercadoria de 9.300 euros. Temos é que, obviamente, saldar a conta de compras. Em sistema de inventário permanente, o SIP, o Sistema de Inventário Permanente, as compras são saldadas pela entrada da mercadoria em armazém. Inicialmente tínhamos debitado a conta de compras, agora acreditamo-la, está assim saldada e a mercadoria está agora em armazém. Constitui os nossos inventários em mercadorias a partir da conta 321. Daqui a algum tempo, ou seja, daqui por 30 dias, quando procedermos ao pagamento ao fornecedor, o fornecedor será debitado, ele teria sido inicialmente creditado, agora o fornecedor é debitado, ou seja, deixamos de ter este passivo, a dívida deixou de existir e sai o dinheiro do banco, porque vamos ter de pagar o valor e, portanto, o banco X, onde nós temos uma determinada conta, é creditado por 9.300 euros. Se quisermos ver o impacto que esta transação teria ao nível das nossas demonstrações financeiras, diríamos o seguinte, ou seja,
Por exemplo, aqui estas duas grandes primeiras operações, a aquisição e depois o sistema de inventário permanente, aqui tem um impacto no balanço, diretamente no balanço. E no balanço da nossa empresa, da nossa XYZ limitada, esta aquisição intracomunitária, ela, ao nível do balanço, ela teria a seguinte implicação. Os nossos inventários, eles teriam um aumento no respectivo valor de 9.300 euros, isto, obviamente, fazendo aqui as implicações ao nível do balanço. Os inventários aumentam em 9.300 euros, é acompanhado por um aumento da dívida aos fornecedores. Os fornecedores constituem passivo corrente, é um passivo de curto prazo, ou seja, nós vamos pagar daqui por 30 dias, portanto é um passivo corrente. Aumenta o passivo, a dívida a fornecedores, por 9.300 euros. E se pensarmos no IVA, o IVA constitui-se aqui tanto no ativo como no passivo, porque no passivo nós temos IVA a favor do Estado. Ou seja, sendo a operação tributada em Portugal, constitui-se uma dívida perante o Estado de 2.139. Que já a seguir, quando preenchermos a declaração periódica do IVA, vamos ver como é que isto vai ser tratado em termos declarativos. Mas, por outro lado, temos direito a deduzir o IVA. E como temos direito a deduzir do IVA, temos um ativo constituído aqui sobre o Estado do mesmo valor, rigorosamente, de 2.139. Portanto, temos aqui uma operação que tem um efeito fiscal que, no fundo, é nulo, uma vez que estamos a liquidar e a deduzir simultaneamente o IVA nos mesmos termos. E, portanto, estas seriam as consequências que nós teríamos do ponto de vista desta entidade em termos de balanço. Obviamente que em todas as operações o balanço mantém sempre a sua equação fundamental do balanço, em que nós temos sempre um total do ativo igual ao total do capital próprio e do passivo. Isso vê-se que está aqui verificado. Posteriormente, quando se proceder ao pagamento deste valor, o nosso passivo vai diminuir, pagamos aos fornecedores, ou seja, teremos saldo zero em fornecedores, foi pago, já não se deve nada, e por contrapartida, esta diminuição do passivo, ela será acompanhada por uma diminuição do ativo, porque de caixa e bancos, no caso concreto bancos, irão sair 9.300 euros. E, portanto, depois, posteriormente, teremos também, e aqui estamos a falar desta segunda operação, aliás, desta aqui, em que verifica-se o pagamento ao fornecedor. Diminui a dívida, fornecedores, no caso concreto, a dívida extingue-se e sai o dinheiro do banco, teremos menos 9.300 euros na nossa conta, obviamente. Agora vamos tratar da questão fiscal, propriamente dita, ou seja, do IVA. Vamos ver como é que esta operação seria trabalhada em termos de declaração periódica do IVA. Eu tenho aqui a declaração periódica do IVA a partir do portal das finanças e no caso concreto eu teria de fazer o seguinte. Nós estamos aqui perante uma aquisição intracomunitária. No campo número 12 da declaração periódica do IVA, nós declaramos as bases tributáveis das aquisições intracomunitárias. Esta aquisição intracomunitária tem como base tributável 9.300 euros. Depois aplicamos o reverse charge, a inversão do sujeito passivo, sendo esta operação tributada no seu destino,
Ou seja, o adquirente, nós, a empresa XYZ Limitada, terá de ter imposto a favor do Estado, terá de pagar ao Estado a taxa de 23% que vigora em Portugal sobre esta mesma base tributável, os tais 2.139 euros a pagar ao Estado. E estamos aqui no domínio das obrigações. É esta obrigação que a nossa entidade tem. Só que temos também um direito, o direito a deduzir o imposto. E tendo esse direito, vamos fazê-lo através do campo número 22. Ou seja, nós temos aqui o imposto a favor do sujeito passivo e o campo 22 serve para deduzir o imposto suportado relativamente às aquisições de mercadorias à taxa normal, inventários à taxa normal. E, portanto, vamos aqui deduzir os 2.139, portanto, IVA dedutível. E lá está. Nesta operação, o IVA a favor do Estado é rigorosamente igual ao IVA a favor do sujeito passivo. 2.139 a favor do sujeito passivo, 2.139 seria o IVA a favor do Estado para já. Não é para já, uma vez que, obviamente, que esta entidade ela terá outras operações. Mas relativamente a esta operação, era isto que se consideraria uma aquisição intracomunitária, uma operação que é tributada no destino. E sendo o destino em Portugal, significa que é tributada em Portugal, é o Estado português que tem direito a receber o imposto à taxa que vigora em Portugal. A entidade adquirente, ela terá também o direito à dedução, não estando excluído pelo artigo 21º do Código do IVA, assim procede à dedução do imposto suportado. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.